575, canal 290, Rádio Boa Nova do Coração de Jesus, transmitindo em 105,9 MHz, web rádio www.boanovacj.com.br, e-mail radioboanova@boanovacj.com.br. Itaú de Minas, Boa Nova, um canto de paz do seu rádio. Dia Internacional da Mulher. Hoje um dia para ser comemorado, um dia muito especial para nós. E claro, aqui na Boa Nova nós não iríamos ficar fora desse dia tão importante. Um programa especial, Dia das Mulheres, com muita alegria. Estamos recebendo aqui 4 mulheres incríveis que vai trazer um pouquinho da sua experiência. Vamos partilhar aqui nesse programa especial das mulheres, vida. O tema é os desafios da mulher moderna. Quantos desafios nós vivemos no nosso dia a dia. Então, já quero começar agradecendo as meninas que estão aqui no estúdio, agradecendo você, nosso ouvinte, acompanhando aí a nossa programação. Quero agradecer também a Maria Lúcia, lá do Aparato, né, Floricultura, que está patrocinando, que montou pra gente aqui um cenário lindo. Já quero começar agradecendo o pessoal lá da Aparato Floricultura. E para esse podcast, para esse bate-papo sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente trouxe aqui, primeiro, uma comunicadora também, né? A Eleni, que está aqui com a gente, que é uma comunicadora. É importante a gente partilhar um pouquinho aí das profissões, do dia a dia, de mãe, né? De profissional, de dona de casa. Também temos a doutora Geisa, psicóloga, a doutora Amanda, advogada. Né, e vamos nesse bate-papo aí. Eleni, como é que tá? Bom dia, seja bem-vinda aqui na Rádio Boa Nova. Bom dia, é um prazer. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todas as mulheres. Parabéns para todas as mulheres, né? É um prazer estar aqui hoje. Tentar passar um pouquinho do saber da mulher, né? Isso. É muito bom, né? Esse dia que se tira para falar da mulher. Claro que Dia Internacional da Mulher é todos os dias, né? A luta da mulher. Mas nesse dia a gente tira para falar um pouco mais dessas lutas. Isso que é interessante, que é legal, né? Eu costumo dizer que é um mês, né? É um mês de reforçar a mulher, né? Exatamente. Até mesmo pela sua individualidade. A gente refere ao mês das mulheres, mas essas mulheres todas são individuais, sim, né? Sim, cada uma tem a sua história, né? E a gente vai trazer isso aqui nesse bate-papo. Com a doutora Geisa, nós vamos tirar aqui o doutora, né, Geisa? Isso. Vamos, Geisa. Aqui estamos entre amigas. E vamos, Geisa. Como é que tá? Seja bem-vinda. Tudo bem. Primeiro, né, gostaria de parabenizar todas as mulheres que estão aqui, né, todas as ouvintes, né, as mulheres donas de casa, mulheres profissionais, mulheres mães, mulheres meninas, né, que estão aí em formação. Hoje é um dia muito importante, sim, né, é um dia para a gente repensar na nossa posição, né, na nossa função. Eu, enquanto psicóloga, a gente pensar na nossa saúde mental, né, como que está tudo isso diante desses desafios que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia. E é um prazer estar aqui, né, na Rádio Boa Nova, para essa oportunidade, essa abertura para a gente estar fazendo essa reflexão no dia de hoje. Esse bate-papo legal, né, Geisa? Isso, né? Vamos então também cumprimentar a doutora Amanda. Amanda, né, Amanda? Isso aqui, mãe, advogada, dona de casa, vai partilhar um pouquinho pra gente desse desafio aí do dia a dia. Amanda, como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, meninas, bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Primeiro, parabéns, né, para todas as mulheres que estão aí nos acompanhando, que ainda vai assistir também, né, esse podcast. E espero poder contribuir hoje um pouco, né, com o nosso bate-papo. E espero que seja um momento de distração, um momento gostoso, prazeroso entre nós mulheres. E é isso aí, vamos que vamos. Com certeza. Eleni, vamos lá, conta pra gente. Vamos começar, gente, fazendo perguntas pra Eleni. De comunicadora pra comunicadora. De comunicadora pra comunicadora. Conta pra gente, como que é essa arte de comunicar, né? Assim, tá, às vezes, no meio, talvez, ainda
masculino, né? Que a gente tem muitos ainda. comunicadores, homens, e poucas mulheres, né? Ainda assim. Conta pra gente como que é, se era um sonho seu, né? Hoje você tem a TV também. Conta pra gente um pouquinho aí desse desafio seu. Então, falar que foi um sonho, eu acredito que estava muito interno, né? Mas, assim, a comunicação, como ela sempre teve muito ativa na minha vida, em todos os setores, em todos os lugares que eu trabalhei, quando eu decidi fazer comunicação, eu não imaginava que fosse um universo tão masculinizado. Que a gente só tem a proporção a partir do momento que a gente começa a ter a visão sobre aquilo, né? As oportunidades são abertas, às mulheres? São abertas. Mas ainda existe um muro, mas um relato ali de ainda não conseguir Sim. tanto quanto o homem. A facilidade do homem, né? E acho que isso é em todas as profissões, né, meninas? Vocês também podem dizer, porque certeza. né, a Geisa como psicóloga, a Amanda, Sim, advogada. Acho que em todas as profissões. Acho que todas as tem esse profissões desafio. são áreas predominantemente masculinas, né? Porque as mulheres não trabalhavam fora, né? Então, lógico, existem áreas que hoje ainda são mais masculinas do que femininas, né? Mas eu acho que isso precisa ser combatido, com certeza. Por isso que é um mês das mulheres, né? Sim. A gente ainda tem muita coisa a falar. Aqui sim. vai ser muito curtinho pra gente falar sobre tudo. Todos, né? E assim, tá na comunicação, me dá voz, assim como te dá voz, né? E pra vocês, meninas, hoje com a internet, com todo o relato que a gente tem de comunicação, também dá voz, né? Dá voz a todos os sentidos, a todas as oportunidades da gente relatar o mundo feminino. Porque ele é relatado, mas de uma forma muito cobrada ainda. Sim. E a gente pode ser um pouco mais natural, né? Até pra gente incentivar outras mulheres, né? Que vivem também esse desafio, né? Depois eu quero que a Geisa fale um pouquinho pra nós desse emocional. Porque os desafios da mulher moderna, hoje são muitos desafios. Né? Hoje nós somos dona de casa, mãe, trabalhadora, diante assim de tantas lutas, né, Geisa? Fala pra gente um pouquinho assim, como que fica esse emocional da mulher? Hoje são muitos desafios, né, para a mulher. Porque além dela assumir o papel, muitas vezes em casa, com isso, como dona de casa, como mãe, né, como administradora do lar, ela acabou que ela acumulou, né, mais papéis, né, porque hoje a gente sai, a gente, né, a mulher hoje trabalha fora, né, a mulher tem várias atividades fora do lar. Então, ela acabou que acumulou funções e ainda ela tem toda uma pressão da sociedade de que ela tem que dar certo em tudo, de que ela é boa em tudo, ela precisa, né, ser boa em tudo, ela precisa ser fisicamente, ela tem que seguir um padrão, né, ela tem um padrão que a sociedade acaba impondo em termos de beleza. Então, assim, são muitos pontos, né, que servem de pressão para essa mulher. Eu até a gente, né, conversando antes, né, de iniciar, né, hoje a gente tem no nosso, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Né? Então, 9,6% da nossa população tem transtorno de ansiedade. E desses que são quase 18 milhões, né, de pessoas, 2/3 são mulheres. Olha só. Né? Então, você vê assim, que a mulher sofre muitas, são pressões, eu falo que a mulher já nasce culpada, e é mesmo, né? Desde pequenininha. E né? é por essa cobrança, né, Geisa? Porque hoje, as mulheres, a gente ainda conversava isso, nós temos que ser boas em tudo, Isso. né? Boas donas de casa, boas mães, boas profissionais, E né? tem que tá Isso linda gera uma sempre. cobrança, né? E tem que estar linda sempre. Linda né? sempre, Tem que tá magra legal, sempre. Hoje tem um é. padrão da magreza, né? Da beleza, que a mulher tem que estar sempre fora da nossa realidade, Fora, da nossa vida. muito E a gente fora. precisa entender isso, né? E a mulher, ela tem um momento dela de baixa também. E essa baixa não pode existir. Aparentemente, ela não pode existir, porque a mulher sempre tem que estar numa posição de super-heroína, né? Sim. Justamente por ela ser mãe. Mas o pai também é pai, né?
E às vezes não é tão cobrado como a mãe, né? Na verdade, o pai, as pessoas até confundem o pai como rede de apoio. E pai não é rede de apoio, Não, pai é pai, né? Pai é pai, exatamente. Assim como a mãe é mãe, então assim... Amanda, ela que é mãe, né, de uma criança aí de 2 anos, é advogada, então trabalha fora, é dona de casa também. Conta pra gente um pouquinho, Amanda, desse desafio seu, assim, do dia a dia. Não é fácil, né, gente? Com certeza tem pessoas que têm mais propriedade pra falar disso do que eu. Mas, como eu queria poder chegar em casa, né, depois de trabalhar o dia inteiro e descansar. Sentar no sofá, assistir o que eu quiser assistir. Mas não, a gente tem que chegar, a gente tem que tratar do filho, a gente tem que dar banho, tem que pôr pra dormir, tem que às vezes dar uma organizada na casa, tem que dar atenção pro marido. Enfim, gente, são 1001 funções e nem todos os dias a gente consegue equilibrar todos os pratos. Não são divididas, né, Amanda? Não são divididas. Eu vou falar assim, da minha vida pessoal, eu ainda tenho a sorte do meu marido me ajudar em casa, né, em questão de que não é a realidade de muitas mulheres, não é a realidade de né? muitas mulheres. Então eu fico imagina se eu tivesse que fazer a comida, tratar do meu filho, dar banho, fazer tudo. Gente, não tem como. Isso porque você ainda tem só um filho, né? Eu não sei, eu de verdade eu não consigo filhos. entender como que as mulheres dão conta de tanta coisa. Mães solos, mães atípicas. Nossa, a gente tem que pensar em tudo, né? Inclusive, falando de mães, a nossa convidada Fátima, né? Vamos falar dela? Exatamente. Eu ia falar justamente do que a Amanda tá falando em relação a Fatinha, que estaria aqui com a gente, representando todas as donas de casa. Ela não pôde estar aqui conosco, né? Ela tá cuidando do pai, que tá acamado, né? E ela não conseguiu ninguém para que ficasse com ele, para ela estar aqui com a gente, né? E aí eu fiquei pensando ontem, assim, nessa posição da dona de casa, da mãe, do lar, que renuncia tantas coisas para que os outros possam estar, né? Ela tá ali cuidando do pai, eu sei que ela cuida dos netos pra filha trabalhar, ela cuida da casa, né? Ela cuida de tantas coisas, às vezes pro João Batista tá na missão, né? Ele que tá ali trabalhando justamente porque ele teria que vir pra fazer essa parte técnica aqui hoje do nosso podcast, do nosso bate-papo, e aí ela renunciou para estar em casa, né, para que às vezes ele pudesse estar. E quantas mulheres, né, e a gente que acompanha, assim, a vida da Fatinha, a gente sabe que a vida inteira ela sempre fez isso, foi né? doadora, né? Foi aquela, assim, tempo dela. aquela como que ela apoia o João Batista no trabalho, no dia a dia, ali cuidando da casa, né, cuidando dos filhos, agora cuidando do pai. Então, é algo muito importante e nós precisamos valorizar isso, porque às vezes a dona de casa, né, ela não é valorizada, né? Não, a mulher, não trabalha, então você não trabalha, gente, mas como que não trabalha? Trabalho de casa não acaba, trabalha até mais. Tudo. Trabalha até mais, porque o serviço não acaba. Não acaba. É um serviço rotativo. Eu vim de uma família, né, meus pais, minha mãe nunca trabalhou fora, né, meu pai que sempre, né, foi o provedor, né? E assim, a importância dela, né, enquanto dona de casa, porque a gente fala muito assim, que hoje, graças a Deus, se a gente estudou, foi porque a mamãe dedicou muito. Sim. Né? Eu tenho lembranças da mamãe ensinando o dever de casa pra gente, né? Eu tenho várias, até questão de economia em casa, quer dizer, as reuniões, né? É a mãe que vai. E se é uma mulher também que não administra, mesmo a parte financeira, ela não tem essa. Como que o marido faz? Tudo que a mulher trabalha, é o suporte do lar, né? Então, e é muito bonito isso, né? A importância que ela sempre teve, sempre foi uma mãe presente, tudo ela estava, quer dizer, a missão dela era no lar, sempre foi, né? Então, assim, e que bom que foi assim. Eu tive esse privilégio de ter, esse cuidado de ter. E coisa que às vezes, né, eu tive que sair para trabalhar, né? Então, André não teve essa mãe o tempo inteiro para cuidar, para acompanhar, era tudo em cima de muita correria, né? E às vezes a gente se culpa por isso, né? E aí entra a questão psicológica também, de não estar presente. Tem que dar conta. Exatamente. Né? Eu tenho que dar conta de tudo, né? E a gente vê assim o quanto isso nos desgasta. Gente, abordando essa questão me fez lembrar de uma. Muitas vezes a mulher, ela é provida de ser mãe, certo? A gente nunca generaliza nada, nem os homens, nem as mulheres, certo? E aí, eu vi uma questão assim, um homem,
às vezes nega a pagar a pensão, certo? Acha muito caro. Você, Amanda, que tá dentro dessa área, eles acham muito caro. Mas mamãe não deixa um filho passar fome. Não. E ela tem que dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta de arrumar um trabalho. E muitas vezes ela é uma mãe atípica. Sim, E aí? Sim, E o homem não, né? Tipo Não assim, ele ganha uma assume. proteção. Ah, mas é a lei. Que lei é essa? Que a mulher está ainda nem é em segundo, lá em 6º para 10º lugar. Tá em Exatamente. desvantagem. Em total, desvantagem. né? E é isso, a gente pensar na questão de prover esse cuidado com o filho, né? De prover a parte financeira. E aí entra, né, a parte psicológica, né? E essa presença, quer dizer, quanto custa esse filho? Né? Exatamente. Esse filho vale quanto? Quanto custa essa mulher dentro de casa? E outra coisa, aí já Exatamente. voltando no exemplo que eu Acho tive, que não tem valor. né? Como a mamãe trabalhava, né, ficava em casa, o papai durante a semana, meu pai estudou depois de adulto, né, então ele não teve oportunidade, então era a semana toda, né, final de semana, olha, meu pai tinha o cuidado de programar atividades comigo e com os meninos. Nossa. Olha que lindo. bacana, né? Porque Muito bacana. ele tirava a gente pra mamãe descansar. Então, dia de sábado, domingo, sempre tinha alguma atividade pra gente fazer. Com ele. Com ele, entendeu? E Isso é isso eu importante. me lembro, nunca eu ouvi minha mãe cobrar isso do meu pai. Nunca teve briga, vai lá, sai com os meninos, que não sei. Não, sabe, era final de semana, tanto é que esses dias a gente ainda conversando, eu com o Gilton, o papai levava a gente, nisso a mamãe também ia para as 3 fontes, na época eram as 3 fontes, né? Então a gente ia muito cedinho para lá, e o papai ia ensinar a gente a nadar, o papai, né, nós 3 aprendemos com ele e tudo, e a mamãe ficava lá descansando. E olha o cuidado que ele já tinha, e ele podia pensar assim, não, eu trabalho a semana inteira, estudo à noite, final de semana eu quero descansar. É obrigação da mulher, né? Como a gente ouve muito. Ah, não, mas isso é obrigação da mulher, né? Não existe. não é. Principalmente dentro E de não uma é. casa, com o marido, o pai, né? Ali os outros filhos. Então, não existe isso, né? A obrigação Não tem da que mulher. existir. Se Tem essas que existir. exceções fossem mais... Mas a regra, né? mais do a que a regra, exceção. Amanda, você falou tudo, Porque olha que mais a legal, né? Você regra. contando essas lembranças, que infelizmente a realidade hoje é que as crianças não têm uma participação Não. ativa dos pais, né? Assim, Não principalmente dos pais separados. Justamente. Né? A gente vê, assim, a falta que isso faz nas crianças, né? São apenas Olha fotos, que legal né, você Amanda? lembrar disso e contar isso, né? Uma memória Apenas fotos nas afetiva. redes apenas sociais. fotos. Exatamente. É memória afetiva. Né? São coisas assim que nos marcam pra sempre, né? Eu quero que a Amanda fale um pouquinho, daqui a pouquinho, dos direitos, mas antes, Helene, a gente tem uma patrocinadora aqui, né? Gente, vocês repararam que lindo que tá o nosso estúdio, Tá todo cheio de maravilhoso. flores. Quero agradecer, né, a Maria Lúcia lá do Aparato, que veio decorar pra gente, pra que pudéssemos ter, né, essa coisa de mulher, né, é bom isso, esse sim, cuidado muito. feminino, né, é uma flor, é algo assim, então a gente, lá na Aparato Floricultura, né, eles têm esse cuidado, esse carinho, né, e hoje ela falou que tem bastante serviço por causa do Dia da Mulher. Eu falei, que bom que tem bom, mulheres recebendo delícias. flores, coisas que a gente quase que não se vê, vê né, mais, não se vê mais. Parece que presentear uma mulher com flor ficou brega, ficou... Exatamente. né? Gente, Mas é tão lindo. qual mulher não gosta de receber uma flor? Sim. Fala. Né? Não existe uma mulher que não goste de receber uma flor. E né? falando da Aparato, gente, quem seguir a Aparato no Instagram, curtir, né, vai estar concorrendo a R$500 em Pix. Isso vale pra nós mulheres e pra vocês homens. Eu já tô seguindo a Se Aparato. algum homem ganhar, pode presentear a mulher, né? Sim, Pode. melhor ainda, Amanda, bem lembrado. Né? O homem que ganhar esse Pix pode presentear Pode a mulher. presentear, porque lá na Parada tem Cacau Show e Ai, também que delícia. mulher ama, né? Não, imagina É muito receber bom. a Cacau Show e com uma rosa, Nossa, gente. Tudo na de bom. Aparato, A gente então, não pode é. perder Então, esse vale a glamour, dica, né? gente. Ó, Fica a vale dica. vai a Ainda dica. dá tempo, hein? Ainda dá Atenção aos tempo, homens, dá atenção, tempo, a Parada homens. está aberta.
aberta, pode ir lá, né? Isso É, mesmo. é sempre muito bom. Mas eu queria também, Amanda, fala um pouquinho pra gente, assim. A gente estava conversando muito dos direitos da mulher. Uhum. Muitas de nós não temos conhecimento desses direitos, né? Bem lembrado. Que a Uhum. gente tem. É. Às vezes, esses dias eu vi você partilhando no seu Instagram sobre a licença maternidade. Isso. A questão da licença maternidade é uma questão, assim, recente e importante, porque, apesar do salário maternidade ser um benefício que pode ser pago aos homens também, viu? Mas, predominantemente, são as mulheres que recebem, né? Só que o que acontece? As mulheres que são trabalhadoras formais, registradas, se elas forem admitidas hoje, engravidarem amanhã, elas vão ter direito ao benefício. As trabalhadoras autônomas, empreendedoras, contribuintes individuais, elas precisavam de 10 contribuições. Então, se elas descobrissem uma gravidez e não tivessem lá, né, regular com o INSS, talvez elas ficassem prejudicadas em relação a esse benefício. Hoje, isso já mudou. Hoje elas foram equiparadas às trabalhadoras formais, né? E não precisa dessas 10 contribuições mais. Então, a trabalhadora autônoma, empreendedora que está aí lutando, que a gente sabe que não é fácil empreender hoje, né? Se descobre aí uma gestação, de repente não estava ali regular com o INSS, ainda pode ter direito ao salário maternidade, que é um benefício que ajuda muitas mulheres, né? Por mais que ainda seja assim, pouco, 4 meses só, a gente sabe que em 4 meses não dá para fazer muita coisa, né? Mas dá para dar uma respirada ali. E às vezes a mulher tem direito e nem sabe, nem procura saber, né? E muitas mulheres dependem desse benefício, né? Nossa. Então, e é um benefício que dá para requerer dentro de 5 anos, né? Então, às vezes, você tem aí um filho de até 5 anos e não requereu o benefício, vai atrás, procura informação, procura saber, porque você pode ter direito e com certeza vai ser uma grande ajuda. Procure Né? até você, né, Amanda? Pode pra mais me procurar, informações. pode me procurar. Mesmo, se a criança já tiver até 5 anos, Sim, Amanda? sim, até 5 Interessante. anos pode solicitar. Eu também não sabia. Porque tem esse período aí de 5 anos para solicitar o benefício, né? Então, às vezes, não procura saber, nunca contribuí com o INSS, eu nem vou atrás disso. Mas vai, gente, procura informação, porque pode ter direito sim, né? Então, assim, e existem também os outros benefícios, né? Que para as mulheres são mais vantajosos, né? Porque possuem requisitos mais fáceis de ser preenchidos, né? Uma idade menor, um tempo de contribuição menor, enfim. Apesar que, né, depois da reforma da Previdência, a gente sabe que ficou rigorosas aí as regras, né? Mas Amanda, ainda existe outra pergunta. E quantas mulheres que trabalham na roça? Sim, essas mulheres, pois é a questão da informação, né, porque infelizmente essas mulheres que trabalham na roça, falta muito ainda informação, né, são pessoas mais carentes, mais humildes, às vezes acha que, advogado é muito caro e nem vai atrás, né, mas possuem direito à aposentadoria, as mulheres que nunca contribuíram, que trabalharam na roça, elas possuem direito à aposentadoria e mesmo aquelas que foram para a cidade, esse tempo da roça, ele pode ser contado na aposentadoria. Né, o que muitas vezes a gente não sabe. Então, isso é muito importante divulgar, né, para as mulheres ficarem cientes disso. E é bom falar pela rádio, porque chega até a elas, né? Exatamente. Trazer essa informação, porque É. às vezes nem precisa ser mulheres com mais idades, né? Às vezes meninas que estão ali. São direitos, moram, né? Direitos são direitos. Exatamente. Nós não estamos Trazer tirando à nada tona de esses ninguém, direitos, né? né? Exatamente. Eu tava com uma cliente esses dias que ela já tinha uma idade avançada, ela tinha um tempinho urbano, e ela veio da roça, e não tem tempo de contribuição para aposentar. Só que esse período rural, mais esse período urbano e mais a idade avançada que ela já estava, na verdade ela já perdeu o tempo de benefício. Porque quem entendeu? trabalha Ela na já roça deveria trabalha ter. até mais que a gente. Até mais, né? muito mais. Tanto é que possui, né, as regras mais diferenciadas. Hoje a mulher que trabalha só na roça, ela aposenta com 55 anos de idade, né? Então, O desgaste é muito grande. É muito grande. Com certeza. Olha, foi bom a Geisa falar de desgaste. Geisa, dá uma ideia pra gente como que as mulheres hoje podem trabalhar mais a sua autoestima. Acho que é uma necessidade hoje, né? A gente, enquanto mulher, não só enquanto mulher, mas enquanto ser humano, Sim. né? Principalmente, Sim. né? Hoje falando em mulher, buscar qualidade de vida. Né? E qualidade de vida não significa muitas vezes, eu preciso então fazer um passeio, eu preciso. Não.
é no dia a dia você identificar prazeres. Às vezes a gente acha que é comprar alguma coisa. Então eu tenho que comprar uma roupa cara, eu tenho que comprar uma roupa de marca. Né? Aí entra o processo também, né, de autoconhecimento. Né? Eu me olhar e falar, gente, o que é necessário realmente para que eu fique bem? Né? O que tá faltando em mim? E não faltando em termos de bens, mas para mim. Né? O que vai me alegrar? Aonde eu me coloco, né? É que a mulher cuida tanto dos outros e não cuida dela. A gente não sabe olhar pra gente. Não né? sabe. Às vezes a gente perguntar pra algumas mulheres assim, do que você gosta? Não vai saber responder. Eu não sei, né? Sabe o que o marido gosta, sabe o que o filho gosta, sabe o que a amiga gosta, mas ela não sabe o que ela gosta. E quando ela reflete também, eu já percebi, quando a mulher reflete o que ela gosta, ela é sacrificada. Por exemplo, se ela gosta, nós gostamos, a maioria, não tô generalizando, mas gosta de um batom. E se aí numa segunda-feira ela tá na casa dela, lavando roupa, passa batom e alguém chega... Nossa, por que você tá de batom? Onde você vai? Ou uma roupa. Às vezes, né? Tipo assim, a gente fica mais relaxada em casa. Eu, particularmente, fico. Eu gente, acho que todas, quem chega lá e fala assim, a mesma pessoa? Tem certeza? É o Instagram também diferente, né? Mas assim, se chega lá e fala assim... expectativa e realidade. Justamente, você falou tudo. É expectativa e realidade. Parece que a expectativa sempre tem que estar na evidência, né? Isso. A realidade não pode. E aí, são pequenos... Quando a gente fala até isso, de pequenos prazeres, né? De repente, gente, eu gosto de ouvir uma música. Sabe? Tem um tempinho, vamos ouvir uma música, resgatar coisas que lá atrás eram prazerosas e com o passar do tempo a gente foi abrindo mão. Deixando de lado. Com a atualidade, né? Pegar um livro, ler, mas você não tá no Instagram. Ou isso, nossa, eu não tenho muito tempo. Gente, 5 minutinhos, 10 minutinhos que você tirar pra relaxar um pouquinho, falar, nossa, mas né? E, gente, o tanto que isso é gratificante, né? Então, acho que ter esse olhar pra dentro, olhar e falar, gente, não lógico, nossa, porque eu mereço ser feliz, então vou largar tudo. Não é largar, deixar as responsabilidades. Né? Mas é ter esse equilíbrio. Ter esse tempo, tirar esse tempo. E é importante, Geise, que você tá falando aí, cada mulher, ela é única. Sim. E nós precisamos, como você disse, né, olhar para dentro de nós e ver como né, a gente buscar esses momentos, mas não ficar focado, às vezes, na onda, né? Na onda do momento. A onda do momento pra mim. Exatamente. A onda do momento é ficar no Instagram. A onda do momento, gente, mas se eu me sinto bem, legal, que ótimo, né? Ótimo. Mas, de repente, eu não quero estar nas redes sociais. Sim. De repente, eu quero fazer um programa diferente ali com os filhos, né? O padre fala, às vezes, até um piquenique que você vai fazer ali em família. Coisa simples, uma pipoca que você vai colocar. Gente, isso é prazeroso. Mas a gente tem que fazer alguma coisa assim. A gente tá muito focado hoje. As redes sociais é muito bom. Só que tira muitas vezes a gente da realidade nossa. Cobra mais, né? Não, e acaba sendo, a gente acaba assumindo máscaras para nós. Falou tudo. Né? Então, são máscaras que pesam. Porque aí você tem que corresponder o tempo, né, o tempo todo aquele papel que você assumiu. Né? E as máscaras, elas nos adoecem. Porque não é a nossa essência. Né? Então, é verificar isso. O que é minha... Gente, coisa mais gostosa que eu também lembro de fazer isso, né, na minha infância. E eu fiz muito com o André, né, esses piqueniques. Como a gente fazia isso, né? De repente sentar numa praça, vou levar para andar de bicicleta, ou quem não tem filho, gente, senta com, né, ou sozinho, ou com sobrinha, agora eu sou tia-avó. Né? Eu vejo assim, são pequenos gestos, pequenos momentos que eternizam que ficam para sempre. Ficam para sempre e que vão nos dar essa tranquilidade, essa coisa gostosa. Né? Rede social é muito bom, mas a rede social, ela nos acelera. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É um bombardeio de informações, isso, né? é um bombardeio e isso gera ansiedade. Né? Então hoje no consultório eu vejo muito de criança de 4, 5 anos que já estão, né, nas redes, na mídia, né, até pessoas mais velhas com crises de ansiedade constante
por causa de usar em excesso as redes sociais. O problema é o excesso. E hoje O ali é excesso. tudo muito rápido, né? Tem uns stories que é 15 segundos e a gente já não tá tendo mais paciência pra ver. de ver um story de 15 segundos. Não, ele começa, você já passa Você já pra passa pra Até outra. o áudio, né? A gente Nossa, acelera o áudio. acelera o áudio do Deixa eu- celular, né? Do WhatsApp, porque a gente não consegue mais ouvir. Nossa, Então, realmente. e a gente tá nisso e as crianças veem nisso. E É. tudo fica gravado nas crianças, né? Tudo. A gente vê depois, assim, como você teve essas lembranças boas, a gente vê muito no Lior, né, Amanda? Ele Às vezes lembra alguma de coisa que a gente tudo. fez, uma brincadeira que fez com ele, depois passa um tempo, ele fala aquilo. Ele fala, né? ele Por quê? lembra. Porque guardou É. nele, né? Então isso é importante demais, a gente desacelerar um pouco. Sim. Quando a gente olha, a gente acha que é até impossível desacelerar, É. né? Em meio assim, tá todo mundo acelerado. É. Mas é necessário pra nossa saúde. E o A gente não tanto que precisa é de comum- tanta informação Não, assim, não gente. precisa. Não. E eu tava até comentando isso, o tanto que tá comum pessoas que andam pela rua falando sozinhas. Sim. E às vezes até a gente se pega falando sozinho. Você fala e responde o diálogo. É isso. O que é isso? Né? Esse aceleramento. Todo mundo tá muito acelerado. Né? Pessoas com um quadro de insônia. Isso também tá muito. Hoje, praticamente, eu não tenho o índice aqui. Mas parece que todo mundo toma alguma coisa para dormir. Né? Por quê? Verdade. Porque não consegue relaxar para ter um sono saudável. E esse tomar um indutor de sono, são pessoas, eu tenho adolescentes no meu consultório que estão tomando. Gente, um adolescente dorme 12, 14 horas. Isso. Aí, de repente, precisa de um indutor de sono. Então, são sinais que a gente já precisa, né, acender a luzinha amarela. Opa, tem alguma coisa errada, né? Eu tô precisando dessa medicação, eu tô dependendo. Não que remédio não nos ajude, claro que ajuda, né? Então, acho que... Mas aí, até eu começar a tomar, minha vizinha tomou, foi bom, então vou tomar também. Nossa. Cuidado. Analisar, né, Geisa? Analisar. Saber Isso. o que tá causando aquilo, né? É. É importante a gente ver. E hoje, assim, falando de mulheres, principalmente hoje as meninas, né? Com as redes sociais. Porque se as redes sociais já tá causando tudo isso na gente, nós que somos mais velhas, né? A Amanda é mais jovem. Mas a gente já tá causando esse aceleramento na gente. E essa geração que já Que vem veio agora, com... né? Dessa Já vem aceleração. acelerado. Gente, é mais fácil pra eles ou não? Porque a gente, assim, porque eles já nasceram nesse Ritmo, coisa, né? desse ritmo, Então, né? mas é por isso que estão adoecendo tanto, né? Sim, porque antigamente, No meu no tempo. meu tempo, a gente não via tantos adolescentes com síndrome do pânico, com ansiedade. Hoje né? a gente tem transtornos alimentares. Exatamente, Né? muito, Então, Uma né? cobrança muito, A muito cobrança, forte pelo corpo, é, né? Pelo Sim, corpo, sim. né? A ditadura do corpo. De não né? envelhecer. As mulheres, as Né? meninas, Isso de não Ninguém envelhecer. hoje quer envelhecer. Não, Aparece ninguém. uma entra a questão do ruguinha já. dos procedimentos estéticos. É. As meninas, né, estão fazendo procedimentos estéticos mais novos, cada vez mais novas. Cada vez mais novas. Gente, uma menina de. Uma jovem hoje de 20 e poucos anos fazendo botox. Eu Não, vi. assim, tô falando assim, eu não entendo do procedimento em si, mas assim, gente, é uma cobrança. muito jovem, é uma cobrança. Faz Será porque a tá sendo necessidade, cobrado, né, né? na sociedade. Exatamente, é a cobrança que a sociedade nos faz, a perfeição das redes sociais, porque lá é tudo muito perfeito, né? Mas é o que a gente falou, expectativa e realidade, né? Então, se aquilo tá pesando, né, Geisa? Se aquilo tá... Então, vamos olhar. Eu acho que hoje, talvez, a mensagem maior que a gente possa deixar hoje aqui pras mulheres, nesse dia, né, especial das mulheres, claro que a gente tinha assunto aqui pra gente conversar o dia pois inteiro, é. né? E tá gostoso, né, esse bate-papo. Mas é isso, a mulher aprender a olhar um pouquinho mais pra ela. Olhar pra dentro de si, né? Ter essa coragem de fazer algo pra si mesma. Claro. Porque nós nos sentimos culpadas quando a gente tira um tempo pra gente. Não é? Deixa eu só Porque, pontuar tipo, parece que a gente tá perdendo tempo, né, Eleni? Deixa eu só pontuar uma questão da estética, porque a estética é bem-vinda. A gente Sim, não tá falando aqui sim, que ela não sim, é, ela é exatamente. bem-vinda. Mas é só essa maturidade pra saber em qual momento usar a estética, né? Exatamente. E não Porque- fazer só porque a minha amiga fez. Isso, porque ela Né? veio a nosso favor.
O que eu tô buscando? Será que é algo interior? Isso! É. Ou será que é modinha que a gente tá exatamente. buscando? Então, é só Porque fazer a gente tem esse que valorizar a equilíbrio. nossa singularidade também, né? Não Sim. vamos fazer tudo padrão ali, vai ficar É. todo mundo igual, né? Um dos trabalhos que eu faço, né, lá pela Santa Casa, eu sou responsável pela avaliação das pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica. Né? Então, eu atendo esse público, né, pré e pós. Então, o que a gente vê? É essa busca pelo corpo ideal e, de repente, não fica como eu gostaria. É a questão da expectativa, né? Eu tenho uma expectativa porque eu quero ficar daquele jeito. E aí, quando eu não fico, vem as questões psicológicas. Por quê? Porque, de repente, não era a bariátrica que eu precisava fazer naquele momento. Eu precisava, de repente, cuidar de mim, cuidar do meu emocional, para depois eu tomar uma decisão. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre a bariátrica e foi muito interessante. A procura maior é para as mulheres. Mulheres, com certeza. Os homens procuram minimamente. Né? O número é muito alto. Tipo assim, ó, chega a 70% de mulheres buscando bariátrica e homem nem chega a 30%. Então, olha só a importância, né, de um bate-papo como esse. Pra gente olhar pra dentro de nós, né? Nos conhecer mais. Claro, eu preciso buscar uma bariátrica pela minha saúde. Ótimo. Hoje a medicina é avançadíssima, né? Então, hoje nós temos esses meios. Mas a gente precisa de nos conhecer melhor. Não, eu tô buscando pela minha saúde, pela minha qualidade de vida, que bom. Sim. Mas não só algo assim, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bonita, eu tenho que... Porque Magra. exatamente, eu tenho que seguir esse padrão. Não tenho. A mulher, ela é bonita em si mesma, pelo seu Existe jeito. A genética, gente. A gente tem que claro. aceitar a genética. Porque, assim, às vezes, eu mesmo já vi... Eu não consigo ser magra, né? Eu também não sou obesa, mas eu também não sou magra. E eu vejo mulheres buscar essa magreza, mas a genética, esquecendo a genética. É muita coisa, né, São que vários envolve. fatores, Muita coisa, né, Geisa? Então, e tudo, né, toda essa problemática que a gente está falando em torno desse peso, né, dessa pressão em cima da mulher, são vários fatores, né, por isso que é muito individual, cada uma se olhar. Porque o que é bom se pra conhecer, mim, né, Geisa? Dentro do pode não ser quadro. pra outra. Exatamente. Dentro do quadro que ela vive também, porque a cobrança dela, às vezes, é em cima de um quadro que ela tá vendo ou na internet, ou na televisão, Sim. ou através de um vizinho. Não, ela tem que Fora olhar da realidade dela. fora da realidade dela. Né? Então é isso, é olhar para a sua realidade e buscar As coisas boas que tem ali. opções dentro, Uhum. né? E que tem, gente, é muito bom E valorizar ser isso, mulher, né? Valorizar, né? né? É muito bom, é muito gratificante. Eu vejo assim essa questão de ser, né, ter dupla jornada, né? Ter em casa, ter trabalho. Eu gosto disso, mas como a Amanda falou, eu também tenho, né, o meu marido que eu chego em casa, a janta já tá pronta, entendeu? Agora Ele tá lá, imagina ele quem tem é que muito, fazer, né? Ele é Então, muito assim, quem chega primeiro em casa já vai dando andamento. Isso. Entendeu? Não precisa Que ser sirva de aquela exemplo. coisa, não é aquela coisa, você tem que fazer isso, não, chegou, viu a necessidade, vamos fazer. E o melhor, Exatamente. Geisa, não tira a masculinidade dele, aumenta. jamais, aumenta. Aumenta a masculinidade. O charme, não aumenta? Fica charmoso. Isso, e a gente, o amor, né, a gente falando agora enquanto casal, enquanto família, quanto mais a gente admira, mais a gente ama. Sim. Né? Verdade. Então, eu acho que fica um ponto isso também, porque às vezes a gente vive um relacionamento tão difícil, mas é porque foi perdendo a admiração, porque não tem esse companheirismo. Né? E esse relacionamento- Essa parceria, né? Esse De um olhar para a necessidade do outro e tá ajudando. Porque isso, a casa não é só da mulher, é do casal, é da do família. casal, da é. família. E esse relacionamento tem que ser da mulher com a mulher, gente. Eu sempre vou falar, Isso. tem que ser. A mulher, ela não é que ela tem que se amar no egoísmo, mas ela tem que se amar da forma que ela é e não se moldar para que ela seja da forma de alguém. Exatamente. Né? Somente para agradar os outros. Pra né? agradar, E seja às vezes- outras Porque assim pessoas ela vai ou se seja- perdendo, né? Se a gente Vai, viver pra sim. agradar os outros, a gente vai se perdendo. Tá a nossa perdendo identidade, sentido, né, Amanda? E a identidade vai perdendo. Vai. Porque você deixa de ser você. Exatamente. Você Isso vai ser gerando aquilo vários que o problemas. outro espera de você. Vão te cobrando um sorriso a menos, uma roupa a menos. Vão te cobrando. E aí você sai do seu lugar. Exatamente. Isso. E a gente precisa de estar assumindo, assim, a leveza feminina, Isso. né? É muito bom a mulher
arrumada, maquiada, bem vestida. Mas ela né? desarrumada, Mas sem maquiagem de todo também. jeito, exatamente é isso. De todo jeito, ela é linda, porque às vezes tem mulher que não gosta de se maquiar, né? Eu mesmo não faço muita maquiagem, né? Eu acho lindo, mas eu não tenho que fazer porque outros fazem. Eu gosto de um batom, eu gosto de uma uso coisa assim. muito. Exatamente. E eu não olho com um olhar assim crítico pra quem não usa. Eu não faço unha. Então, eu já gosto de fazer Olha lá, a unha. viu aí? Tá vendo? Cada mulher de uma Viu forma. que delícia? E aí que tá a beleza, Que né, delícia, Amanda? verdade. É aí que tá a beleza É. de ser aquilo que você é. Eu não tenho que fazer maquiagem Fazer o que porque você todo mundo gosta, faz, é. Não tem que né? pôr. O estilo de roupa eu não vou usar porque tá na moda, isso eu vou usar. Porque às vezes tem umas roupas, vamos ser bem sinceros que como mulher, gente, tem umas roupas da moda que ai, não Faz dá, a né? mulher Não sair dá. da própria moda, né? Exatamente. Ah, mas tá Sei lá. todo Mas mundo se ela usando, sentir eu vou bem, usar. Ela. É. Agora não significa que Que eu eu Mas, vou me gente, vestir bem, mas eu já vi mulheres usarem porque tá na moda. Ah, sim. E aí não fica gostam. Assim, e fica É, lá, se ajeitando. É. Por isso que eu falo, eu, por exemplo, né, a gente comentou mais cedo aqui. Aham. Eu senti necessidade de ter uma calça jeans. Gente, há quantos anos eu não tenho uma calça jeans? Eu só uso vestido. Não é? Eu raramente uso vestido. Tá vendo a beleza? É, A Amanda, né? aham. A Amanda, a gente olha pra ela, parece que naturalmente ela já vive produzida, Isso. gente. Não precisa Olha, nem de Mas é porque ninguém foi lá em casa. A hora que você chega lá em casa, eu não tô assim. É a realidade. É igual chegar na né, minha, mano? né? Expectativa e realidade. É. Mas é dela. É dela, né? Às É, vezes, isso às vezes é, na e- academia tá lá, gente, você olha assim, gente, Tá Amanda linda. maquiou pra ir pra academia, né? Às vezes eu vejo esse vídeo dessa, carta de maquiagem da academia, mas é natural dela. E é o natural de cada mulher, e a beleza é isso. Porque quanto mais eu olho pra mim, eu me conheço e eu busco esse meu interior, mais bonita eu fico. Com Se, certeza. se a gente verdade. olhar o homem, quantas vezes o homem se produz? Em Amanda, em Geisa, em Arlene. Quantas vezes? Porque a gente vê eles de chinelo, bermuda e camiseta. É, e vamos Isso ser bem num número sinceros, muito né? alto. Os camiseta homens de ficam time. bem, né? Põe uma bermuda. A gente, pra ir num casamento, gente, é um mês Nossa, antes começa- começa a tortura. Bem Procura Aí é vestido, cabelo, é procura unha, cabeleireiro é não sei o que, é roupa e tudo. Os homens estão. Eles tomam Não, banho, penteam toma o cabelo, banho, penteam penteam o o cabelo. máximo. Colocou uma roupa mais ou menos É assim, isso tá que a bem. mulher tem que trazer. A mulher ela tem que trazer esse olhar um pouco mais masculinizado. Não tô falando pra ela trazer a postura masculina, mas de naturalizar as Naturalizar. coisas, É. né? De naturalizar Exatamente. o jeito da É. mulher. Se a mulher, por exemplo, sei lá, cresceu um pouquinho mais o cabelo debaixo do braço e não deu tempo. Gente, tá ok, na hora certa ela vai lá. Ou o pelinho das pernas, né? Parece que ela tem que viver nessa constância. Ah, eu não posso ir na rua sem me depilar, Sem passar me um cuidar. esmalte, É. né? E o homem não, o homem tá ok, tá ok. É. Então a gente tem que trazer esse ok pra mulher, Sim, né? sim. Essa É, leveza. essa leveza. leveza, né? Vamos falar sempre de leveza. Mulher, seja leve. Seja leve. Exatamente. Seja leve com você. Se cobre menos. Se cobre menos. Se cobre menos, né? Porque ame tudo- mais. E se ame mais, ame mais. exatamente. Porque quando a gente vai descobrindo isso, de se cobrar menos, né? Porque a gente se cobra, parece que é natural da mulher essa cobrança, né? Nossa, eu tenho que ser isso, nossa, eu tenho que ser perfeito. E quando não sai do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acha que Que as deveria pessoas ser, querem, né? aí vem aquele tem- sofrimento, aquela coisa. Então, se ame mais, se cobre menos, né? Viva essa leveza feminina, porque a beleza é essa, né? A beleza é essa. É viver do seu jeito, do jeito que você gosta. E quanto mais a gente vai buscando essa leveza, mais nós vamos nos tornando belas. Mas nós vamos Porque a naturalizar a vida. Ela é bela naturalmente, mas nós ainda não entendemos isso, né? A gente busca os padrões, mas nós somos belas naturalmente, Sim. né? Ai, tanta coisa pra falar, a gente É. queria Então, falar de gente, mulher nós vamos grávida, ser tanto que ela é agora. linda, sabe? Ó, nós vamos falar com o nosso diretor ali, viu, Marcar de JB? novo. Vamos ter que marcar outro dia. É o mês como das vai? mulheres. Quem aí É gostou, verdade, coloca mês lá das assim, ó, mulheres. marcar de novo. Marcar de novo. Porque 4 mulheres no estúdio, Não, gente, mulher. coisa pra É. falar. Aí 1 hora, aliás, era na média de 50 minutos que já ficou pra trás, Já né? ficou pra trás. Não dá tempo de falar tudo isso, né? Mas é muito bom. Esse programa é pra homenagear, né, as mulheres.
através da vida de cada uma de vocês, né? Quando eu pensei na Amanda, como profissional, como mãe, né? Tão jovem. Tão jovem, já vivendo esses desafios, né? Com filho pequeno. Aí já pensei na Geisa, mãe também, mas hoje já de filho adulto. Já passou pela síndrome do ninho vazio. Eu queria conversar um pouquinho isso também, mas não deu tempo. Porque é importante isso para as mulheres, né? Sim. Né, Geisa, que passa por esse processo do ninho vazio, né? É retomada, né? Uma fase muito diferente, né? Vai preparando, E de repente é isso, o filho adulto, e aí, né? É muito... Volta a ficar só a mulher e o marido em casa, né? Volta tudo, e assim, é um novo recomeço, né? Sim. Até do casamento. Porque antes era aquele movimento, aquela coisa, tudo em função, né, do filho. trio, Isso já não é mais, né? Mas aí tem várias fases que depois... Ai, que delícia, vamos conversar, gente. Legal. A gente marcar outro dia, né, pra falar sobre isso. Mas é um desafio e é muito bom. Mês das Mães, não, de repente? Então, verdade. A gente falar um pouquinho sobre essa maternidade. Tudo, verdade. É muito bom, sim, Perfeito. E até pra quem não tem a maternidade, no meu caso, né? Não tem a maternidade. E lembrando que isso também acaba sendo uma cobrança pra mulher. Sim. Né? A mulher ter filhos, não Não ter ter. filhos, né? E, gente, nem toda mulher é chamada à maternidade. Então, assim, ó, não se sinta cobrada se você não tem vontade de ter filhos, se você não se vê como mãe. Justamente. Eu me vejo... Tem que ser. Eu me vejo como uma tia amorosa e agora tia-avó, gente. Eu tô babando. Então, acho que isso também é muito importante a gente estar falando. Um dia eu ouvi uma reflexão, gente, claro que a gente, de repente, no próximo a gente vai falar. Ser mãe é diferente de ter filhos. Isso! Porque todos nós trazemos como mulher essa essência da maternidade, né? Até com os sobrinhos, com os filhos. Gente, meus afilhados, agora meus netos, né? E como eu me realizo com aquilo. Mas eu não tenho filhos. Isso. Mas eu tenho a essência da maternidade. E quantas né? mulheres como você, que cuida do seu irmão como mãe. Como mãe. Então, minha mãe cuida da irmã dela como mãe. Como mãe. Então, é essa diferença entre ter filhos, né? E ser mãe. Todas nós, mulheres, trazemos essa essência. É bonito, né? Cuidado, que vem de Deus, né? né? Ai, que lindo, Então, gente. assim, Quero ficar aqui. Mas nem todas têm filhos. Não, né? E é isso. E nem todas, às vezes, têm essa, digamos assim, essa essência, esse dom. Porque eu vejo muito no consultório crianças, né? E que não tem mães. E assim, tem a questão Que tem, digamos assim, né? Teve a que gerou, né? Tem o pai, mas não tem esse feeling da maternidade. Olha como tiveram porque todo mundo tem, foi uma pressão, a família queria tudo, e hoje não conseguem assumir. Olha como tiveram filho, mas não são mães. E olha como isso traz tudo pra mulher, né? Quantas mulheres vão colocando prioridades, quando se vê na oportunidade de querer ser mãe, às vezes tá tardio. Né? Porque não era uma falta de desejo nela, mas era uma necessidade dela priorizar outras coisas naquele momento. E tudo isso é peso pra mulher. Peso. Ai, culpa, exatamente. Culpa, vamos tirar esse peso, gente. Leveza. Lembra desse tema, leveza. Tudo isso é a cobrança, né? Então, que a gente possa... Hoje é isso, né? O que a gente partilhou. Refletir. A leveza, né? Se ame mais, se cobre menos. Vamos gravar isso para todas nós mulheres. Não precisa equilibrar todos os pratinhos, gente. Exatamente. Porque se a gente começa a se cobrar tanto, né, Amanda? Aí um pratinho cai e a gente já fica né? louca. Então, assim, não dá conta. E aí nós vamos ficar... O que vai acontecer? Nós vamos ficar doentes. É o que a gente está vendo, né? Muitas mulheres doentes, porque a gente está carregando hoje um peso muito grande. E hoje até... Que não é nosso, justamente. Geisa falou tudo. Não precisa ser, exatamente. Então, meninas, vamos, antes da gente encerrar, né, Helene, vamos falar um pouquinho aí da Aparato. Quero mandar um abraço, né, pra Maria Lúcia e agradecer, né? E recordar que todo mundo que curtir a página dela no Instagram, deixar o comentário, vai estar concorrendo a R$500 no Pix. É isso mesmo, né? Seguir lá, Aparato Floricultura, né, já segue, já... Pra ficar mais fácil, ela fica ali
próximo ao supermercado do Zé Maria. É né? isso mesmo. Fica ali do ladinho. E vamos passar o telefone e o WhatsApp de lá, né? O 99806-1708. E homens, filhos, ainda dá tempo de presentear. E como né? dá? Uma dica Corre aí, lá, né, gente, Amanda? Uma corre dica, lá. Amanda, gente. Ainda dá tempo ainda. Eu cheguei né? meu chocolate de ouro. Ai, tá vendo, gente? Passando invejinha Ah, na gente. Chique. É isso mesmo, né? E às vezes até uma coisa simples, né, gente? Às vezes faz um café e leva na cama. Gente, um café puro, um café com leite. Delícia. Que vale, né, Amanda? Com certeza. É o gesto. É a intenção. expressão, É. a Ô, intenção. Geisa, eu não tive quem fizesse pra mim. Então, hoje eu caprichei no meu café. isso Fiz a mesmo. mesa, deixei tudo bonito. Isso Tá? mesmo. Porque você merece, É, né? porque você eu merece. Falei, eu mereço. É o se amar mais e o se cobrar menos, né? Né? Fica assim, mas não tem ninguém pra fazer um café pra mim hoje. Ai, mas não tem ninguém pra você fazer tem que ir isso. pra casa, eu não tenho- vou tomar café não. Não, Toma café que bom. comendo. Eu fiz um café diferente, tomei o meu café, fui pro dia a dia. Às vezes o sábado é o dia que a mulher tira, às vezes, pra fazer faxina, né? Só Faça recordar tudo isso com o leveza. número da Amparato novamente. Sim, Vamos aham, lá? vamos lá. 359-9806-1708. Guardem bem esse número, hein? 359-9806-1708. Isso mesmo, Aparato Floricultura. Meninos, eu quero agradecer a vocês, né? Por estar aqui hoje, por abrilhantar o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E através de cada uma de vocês, eu quero parabenizar cada mulher pelo seu dia, né? Quero também parabenizar a Fatinha, que não pôde estar aqui, mas no próximo a gente já organizamos para fazer um outro horário que dê certo para ela, né? Pra gente voltar com esse bate-papo. A Geisa vai falar um pouco mais da síndrome do ninho vazio. Isso, prometo. A Amanda vai falar um pouco mais dos direitos da mulher. Eu achei tão interessante essa Muito. questão, né? Da licença maternidade. Às vezes a mulher não sabe que ela tem esse Outras direito, questões né? também que E a mulher tem outras direito. questões. Exatamente, né? A Eleni trazendo também pra gente essa coisa da comunicadora, né? Então, é muito bom, é muito bom. Eu quero agradecer também, né? Deixar aí um beijo em especial naquela mulher que me inspira, que é a minha mãe, né? E assim, deixar pra minha família também, que é formada praticamente de muitas mulheres, quase só mulheres, São né? mulheres. E deixar um abraço aí pra todas as mulheres ouvintes e aquelas que vão nos assistir depois, como a Amanda lembrou, né? Um dia muito especial, um mês muito especial para que você seja leve. Isso não mesmo. se cobre. Se ame mais Isso mesmo. e ame se mais. cobre, Se cobre menos. menos. Amanda, quer deixar sua mensagem para Quero finalizar? agradecer. Primeiro, quero agradecer o convite, viu, Arlene? Nós que E agradecemos. parabenizar novamente todas as mulheres que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda. Parabenizar vocês que estão aqui pelo Dia das Mulheres. E agradecer por vocês terem nos ouvido. E foi muito gostoso estar aqui hoje. É a primeira vez que eu participo de um podcast. E gostei, foi bem leve, foi bem tranquilo. E foi uma experiência muito legal. Tá comunicando tranquilamente. viu, Ah, mas eu tô Amanda? nervosa Vamos por marcar. dentro. Amanda, mas também é a minha primeira vez. Eu tô nervosa por dentro. Tô só fingindo aqui. É a primeira. Só fingindo naturalidade aqui. Acho que a única com experiência era a Arlene mesmo. Não, experiência na rádio, né? Esse ano a gente tá completando 29 anos de Rádio Boa Nova. Mas com as câmeras, né? A gente tá começando agora, estamos aprendendo ali, né? Quero agradecer também ao JB, que deixou o descanso dele de hoje, né? Sábado de manhã pra estar aqui com a gente, prestigiando, mulheres. né? Fazendo essa parte. E através de cada uma de vocês, né? Eu quero... Gente, você quer deixar sua mensagem final? Não, é só agradecer mesmo, né, a oportunidade de estar aqui e parabenizar, né, todas as mulheres que fizeram e fazem história, né, na nossa vida, na vida de tantas pessoas, né? Agradecer pela oportunidade e vamos partir para a próxima. Né? É isso mesmo, né? Obrigada a cada um de vocês, ouvinte aí pela Rádio Boa Nova, você que está acompanhando aí pelas redes sociais, que ainda vai acompanhar, né? Eu quero desejar um feliz dia para você, mulher, né? Se ame mais, se cobre menos, viva essa leveza feminina, esse dom maravilhoso que Deus nos deu de ser mulher, né? Vamos amar esse ser mulher. Às vezes é tanta cobrança que nós estamos deixando de
nos amar como mulher. Então, vamos nos amar, vamos viver, né, essa vida linda que Deus nos deu. E eu quero entregar uma lembrancinha para vocês, em agradecimento, tá bom? Gabriel vai entrar aí, Gabriel, traz aqui para mim, tá? Vai entregando aí para as meninas, Gabriel. E através desse arranjo, gracinha, gente. Agradecer, né, através dessa flor, né, eu quero simbolizar cada uma das mulheres, né, que está acompanhando, cada uma das mulheres que está em casa, que vai acompanhar o podcast. Eu quero oferecer essa flor, né, para vocês, simbolizando cada uma delas. Amanda, obrigado por estar aqui. Traz aqui, Gabriel. Aí, pra Geisa. Geisa, obrigado, tá? Obrigado por esse ser mulher. E essa daqui eu quero mandar pra Fatinha, tá? Representando todas as mulheres, mães, dona de casa, que às vezes é assim, né? Às vezes tem que deixar um compromisso porque tem que priorizar a família. E isso é bonito, né? Isso não é peso, isso é bonito, isso é lindo, porque a gente vê hoje várias mulheres que não estão, às vezes acham assim, por que eu tenho que ser eu, por que eu tenho que fazer, né? E quando uma mulher... essa é pra mim, Gabriel? Essa é pra você! Muito obrigada! Muito obrigada, né? E, então, assim, cada mulher... Cada profissional, cada mãe, cada filha, sinta-se abraçada hoje por cada uma de nós, né? Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigado mesmo aí pelo sim de cada uma, a vida e ao exemplo de cada uma, né? Quando a gente começou a preparar esse podcast, gente, eu comecei a observar, assim, a vida de algumas mulheres pra gente convidar. Como eu gostaria de ter convidado tantas mulheres não hoje que dá esse exemplo. Singular, né? Não dá, né? Tantas mulheres, mas aí, né, a gente escolheu vocês para estar aqui hoje, né? A mãe jovem, a mãe que já está vivendo o síndrome do ninho vazio, né? A tia, a irmã, aquela que está sempre presente, né? Então é isso. Obrigado mesmo a vocês por estar aqui. Obrigado cada um, ao JB, ao Gabriel, né? Obrigada.